Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. O vídeo que eu faço hoje com o título 6 críticas do islamismo em relação ao cristianismo, eu aproveito a oportunidade para prosseguir a série de vídeos da playlist Análises sobre o Islamismo que tenho aqui no canal Analisando a Fé pela Razão. Playlist essa que eu iniciei desde o ano passado, né? E pouco a pouco eu tenho tratado sobre o Islã de uma forma cética, né? Porém teológica, acerca do islamismo, do Alcorão, profeta Muhammad, né, Maomé. E também uma coisa bem interessante, que foi um fator decisivo para a minha saída do cristianismo, foi o conhecimento, o estudo, a pesquisa sobre a teologia islâmica. Eu, quando eu era cristão, diferente de muitos cristãos que tem por aí, eu procurei ser menos egoísta, ou seja, não pensar apenas propriamente na minha salvação. Por que que eu aceitava Jesus e as outras pessoas não? Eu tinha esse questionamento junto comigo, certo? Eu procurei fazer uma pesquisa, um estudo, um diálogo, né? Ter um diálogo aberto com pessoas de outras religiões, de outras culturas. E como já embasei aqui no canal, né? Aliás, eu já enfatizei aqui no canal algumas vezes, os muçulmanos, os judeus e os ateus, né, foram decisivos nessa decisão minha de sair do cristianismo. E, no caso, eu abracei o ceticismo, né, a irreligião. Não segui mais nenhuma religião. Porém, para você que é um cristão, que acompanha aqui o trabalho do canal, ou se você vai chegar agora, enfim, você deveria parar um pouco para pensar o porquê que outras pessoas não aceitam o seu Jesus, não aceitam a sua Bíblia, não aceitam a sua religião. E procurar compreender pela mentalidade delas o porquê que elas não aceitam. Entender os motivos, as razões, as argumentações. Muita gente não faz isso. E um dos livros que foi decisivo para essa minha posição foi o livro do Simon Alfredo Caraballo, né? O Meu Grande Amor por Jesus me conduziu ao Islã. Foi um livro decisivo para mim. Aqui é um relato de um ex-cristão que aderiu, né, se converteu ao Islã. E aí que ele expõe diversos pontos, faz um paralelo da crença islâmica contrapondo à crença cristã. Claro, de forma respeitosa e tal. Então, enfim, para mim foi muito decisivo. Aproveitando a oportunidade nesse vídeo, eu vou trazer alguns pontos aqui no capítulo 3 desse livro, quando ele fala, ele dedica um capítulo específico a analisar os evangelhos canônicos da Bíblia. Ele coloca 10 pontos de críticas no ponto de vista islâmico em relação ao cristianismo. E desses 10 pontos, no vídeo que eu estou fazendo hoje, que eu faço, né, nesse momento, eu vou deixar 6 pontos. Aí, em outras oportunidades, eu vou abordar o restante, os outros 3 pontos restantes. Outro ponto que eu vou deixar também claro. Aqui, a ideia não é apoiar o Islã e se desfazer do cristianismo. Muito pelo contrário, aqui eu vou ser imparcial. Eu já sou imparcial com o cristianismo e serei com o Islã. Tá? Então, aqui é um canal irreligioso, eu sou um irreligioso, eu não sigo nenhuma religião, certo? A intenção desse vídeo é que alguns amigos e religiosos que acompanham o canal que de repente nunca teve uma pesquisa, uma análise referente ao Islã, de uma forma mais imparcial, tenha um pouco mais de conhecimento, como também os amigos religiosos, os cristãos, que venha passar a entender o porquê que tem pessoas de outras religiões que não aceitam o cristianismo. Quais seriam essas razões? Ou seja, é ajudar o cristão a entender que a sua religião não é a única no mundo, a sua Bíblia não é o único livro sagrado do mundo. Entendeu por que tem pessoas que pensam diferente dele? Na página 12 e 13, ele traz aqui os pontos e ele diz da seguinte forma, esse autor, o Simon Alfredo Caraballo. Entre os muitos fatores a serem considerados na análise do grau da autenticidade e fidelidade da mensagem original dos 4 evangelhos canônicos, se encontram os seguintes pontos. 1.
Nenhum rastro do evangelho original revelado por Deus, no caso Alá, né, a Jesus, mencionado tanto no Alcorão como nos evangelhos conservados. Ou seja, primeiro ponto de crítica que o Alfredo Caraballo faz aqui, tá? Temos Alfredo Caraballo é um ex-cristão que se converteu ao islamismo. Primeiro ponto de crítica, primeira acusação: não há nenhum rastro original dos evangelhos revelados por Deus, né? No caso, eles creem que o evangelho, o muçulmano ele crê que o evangelho, os muçulmanos creem que o evangelho é uma revelação de Deus. Assim como o cristão crê, os muçulmanos também crê, certo? Inclusive o Alcorão, ele confirma o evangelho. Não da forma que está na Bíblia, mas eles citam o termo evangelho no Alcorão, certo? Então, ou seja, primeiro ponto de crítica, não há nenhum rastro original desses evangelhos, que foi revelado por Deus à pessoa, propriamente a pessoa de Jesus. Ponto 2. Perdidas as primeiras recopilações dos ensinamentos de Jesus, registradas por escrito muito pouco tempo depois da sua ascensão aos céus, certo? Então, ou seja, os textos originais, os escritos originais, tá? Suponhamos que realmente Marcos tem escrito o Evangelho de Marcos, Lucas o Evangelho de Lucas, Mateus o Evangelho de Mateus e João o Evangelho de João. O documento original, ele foi perdido, ele não se tem ele propriamente preservado em algum lugar, da forma que ele foi revelado. O que nós temos são cópias de cópias de cópias de cópias. Ponto 3. Os evangelhos, que foram escritos entre 70 e 115 anos depois dos acontecimentos, se baseiam em documentos perdidos cujo conteúdo foi submetido a notáveis manipulações. Nesse ponto 3, tá? Aqui ele vai citar sobre a datação, tá? Dos evangelhos, que eu inclusive sempre abordo aqui, né? Que na ordem cronológica é Marcos, Lucas, Mateus e por último o Evangelho de João. Eles foram escritos 40 anos, praticamente 40 anos depois da morte de Jesus. Obviamente, para o cristão ou para o muçulmano, eles vão crer que é 40 anos após a ascensão de Jesus aos céus. Porque os muçulmanos também creem que Jesus ele se ascendeu aos céus. Então, ou seja, o conteúdo original, os pergaminhos escritos originalmente pelos autores do Evangelho, certo? Eles foram perdidos. O que você tem é cópia de algo mais próximo possível do que viria a ser o original. E mesmo esses documentos, se você pegar essas cópias mais antigas que em muitos casos não estão de forma completa, na maneira que está na sua Bíblia hoje, a crítica textual ela vai apontar manipulações, como ele fala aqui, né? Notáveis manipulações nos textos. Alguns exemplos para vocês entenderem. A Anunciação de Jesus, João 8, que fala da mulher adúltera, final do Evangelho de Marcos, a partir do verso 9, Mateus 28, aquela interpolação que fala que os judeus, né, que até tratei naquele vídeo que eu fiz sobre o pastor Lucinho, que do verso 11 ao verso 15 do capítulo 28 de Mateus, é algo interpolado. Se você tirar esses 4 versículos, ler o verso 10 e pular para o verso 15, não há alteração da mensagem. Ou seja, foi uma coisa acrescentada posteriormente. Não é uma coisa realmente que os autores originais dos evangelhos escreveram. Certo? Então aqui nesse ponto 3, Alfredo Caraballo ele fala nesse sentido. É que eu vou tratar aqui agora no ponto 4. Nenhum dos autores dos evangelhos conhecidos viu Jesus, ouviu de viva voz suas palavras ou foram testemunhas ocular do narrado. O crente vai poder dizer assim, mas Mateus foi apóstolo. João também foi apóstolo. Como assim? Eles não conheciam. Há um consenso dentro da bibliologia que o nome que você vê nos autores, por exemplo, o Evangelho de Mateus, não foi propriamente o apóstolo Mateus que escreveu. Assim como você tem, por exemplo, as epístolas de Pedro na Bíblia, não foi propriamente o apóstolo Pedro que escreveu essas epístolas. E sim que alguém escreveu e colocou a sua autoria com o nome de um apóstolo para dar uma possível veracidade ao documento ali, aquela epístola, aquela carta, o evangelho escrito. Por exemplo,
Dos 4 evangelhos, em ordem cronológica, Marcos é o primeiro a ter sido escrito. Marcos foi provavelmente um discípulo de Pedro. Marcos não foi um discípulo direto de Jesus, ele não foi um chamado, ele não teve o chamado direto, como os 12 tiveram. Marcos, ele não se qualificaria como um apóstolo. Então, ou seja, por que o primeiro evangelho é dele? Consegue perceber a linhagem de pensamento que o autor, a crítica que o autor expõe, referente à questão da autenticidade dos evangelhos, certo? Sem contar que não foi testemunha ocular, né? Não ouviu de viva voz, nem foi testemunha ocular. Como já abordei aqui no canal, acerca da passagem de Jesus no deserto, a sua oração no Getsemane. Como que o autor sabia da riqueza de detalhes? Como que ele ficou sabendo? Ah, mas é o Espírito Santo que inspira. Tá, se é o Espírito Santo que inspira, por que o Espírito Santo é perfeito, conforme o próprio cristão pregou, por que existe tanta contradição, tanta incoerência? E sem contar que, se as pessoas realmente precisam de um escrito sagrado humano para poder viver, isso que eu vou falar aqui agora vale tanto para o muçulmano quanto para o cristão, por que se Deus é justo e ele depende de um livro sagrado para revelar sua vontade, por que ele não revelou logo no princípio do mundo, de uma forma autêntica e inalterável, que não pudesse ser adulterado, modificado, manipulado por nenhum tipo de instituição? Ou seja, eis aí uma das fortes razões por que eu deixei de crer na Bíblia, eu não passei a crer no Alcorão e nenhum tipo de livro sagrado, como uma revelação de um Deus que quer que sua vontade, os seus preceitos sejam revelados à sua criação, a criatura que no caso é o ser humano. Ponto 5. Os evangelhos foram escritos na língua grega, enquanto Jesus falava aramaico. Muitas pessoas perguntam, né? Quando você vai conversar, ensinar alguém sobre a Bíblia, a pessoa fala assim, poxa, peraí, se a língua original da Bíblia, no caso o Novo Testamento, é o grego, como que pode ser o grego se Jesus falava em aramaico? Pois é. A questão é que Jesus, ele não deixou nada escrito. Tudo que você tem sobre Jesus é as pessoas falando, usando a boca dele. E a verdade é tanta que você tem essa diferença de autores, trazem contradições. Você pode observar em Lucas 11, se eu não me engano, Jesus fala, não penseis que vim trazer paz à terra. Muito pelo contrário, vim trazer espada, vim trazer dissensão. Já em João 14, Jesus fala totalmente diferente. Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Percebe a contradição? Por que essa contradição? Uma pessoa ela pode por si só ser contraditória. Mas nesse caso, Jesus que se contradiz? Não. É o que os autores expõem Jesus falando. É contraditório, porque ali você tem a visão pessoal do autor. E sem contar que quando você vai buscar nos originais, não existe nenhum documento em aramaico, que era a língua que Jesus falava. Então, ou seja, tudo que você tem sobre Jesus, escrito sobre Jesus, não foi algo testemunhado de forma ocular, enquanto Jesus estava em vida, enquanto Jesus estava presente. Isso é se ele existiu. Ponto 6. Os evangelhos e a maioria das epístolas que hoje conhecemos foram sancionadas no século IV depois de Cristo. Concretamente no ano 325, por uma minoria do Concílio de Nicéia. Antes do ano 325, os evangelhos, sem qualquer autoridade canônica, foram alterados por copistas de diferentes seitas e pequenos grupos cristãos de acordo com seus interesses e caprichos pessoais. Olha que ponto crítico. Principalmente para quem vem defender, principalmente os pastores pelas igrejas do Brasil, os bispos, os apóstolos de hoje em dia, os padres, os líderes religiosos cristãos. Vêm falar sobre que a Bíblia é a perfeita, inerrante e inspirada palavra de Deus. É uma mentira muito deslavada. Certo? Por quê? Porque esses textos, além de não ter sido escritos por Jesus, não foi escrito o original, o mais próximo do original, não está na sua língua que ele falava, que era o aramaico, está em grego. Foram escritos aproximadamente em torno um pouco mais de 400 evangelhos. A igreja só canonizou 4. Essa ideia de canonizar 4 evangelhos provavelmente surgiu no século II, com Irineu de Lyon, se eu não me engano. Essa ideia que
Tem que ser 4 evangelhos. Aí você tem 4 relatos de 4 pessoas diferentes que dão a entender que estão falando a mesma língua, a mesma coisa, sobre a mesma pessoa, só que de óticas diferentes. Só que isso não dá veracidade. Por quê? Porque você tem contradições nos relatos. A gente trata isso aqui, esses temas, direto aqui no canal. E sem contar que os textos, naquele tempo você não tinha, né, a imprensa, você não tinha uma máquina de tirar xerox. Então, para você ter cópias, era necessário os copistas fazerem. E aí poderia surgir erros, enfim. Às vezes ali ser colocado algo de interesse do copista, por que não? Né? Enfim, então a mensagem, a acusação é de que a mensagem ela foi adulterada, ela foi modificada ao decorrer do tempo. E de repente essas modificações ocorreram de acordo com o interesse de uma seita, ou do interesse de um pai da igreja, ou da própria igreja. Bom, além dos textos terem sido adulterados, uma prova de que não existe uma harmonia no mundo religioso é que, se você pegar, por exemplo, os cristãos, cada um vai ler a Bíblia e interpreta de uma forma, um mesmo texto. E a forma que há essas interpretações, elas são contraditórias. Por isso que não se existe uma verdade absoluta nesse quesito. Então, nesse ponto 6º aqui, o Alfredo Caraballo, ele expõe de forma bem crítica essa questão da autenticidade dos evangelhos. Então, nesse vídeo, eu trouxe aqui, principalmente para você que é cristão, tá? A minha intenção não é tirar sua fé, mas é te fazer você pensar por que o mundo muçulmano, o mundo árabe e demais religiões, que no caso dos judeus e até mesmo os religiosos, não aceitam o seu Jesus. É necessário você ter empatia. O que falta às vezes no religioso é isso, é ter empatia, se colocar no lugar das pessoas e procurar entendê-las. Muitos, infelizmente, não fazem isso. As pessoas hoje em dia elas vão na igreja para quê? É para um bem-estar próprio? É para buscar a tal da salvação? Salvar do quê? Ninguém sabe. De um possível inferno? Acessar-se um possível paraíso? Que não existe uma veracidade? Não existe evidência de que isso realmente exista? É buscar, é lutar por um filho que está nas drogas? É se libertar de um vício? Enfim, é alcançar riquezas? Ou seja, as pessoas elas estão preocupadas com elas mesmas. Elas não se colocam no lugar das outras pessoas. Elas não têm, poucas, têm um real interesse. E as que dizem ter um real interesse de se levar somente a mensagem de Jesus, elas não conseguem praticar verdadeiramente o que deveria ser praticado, que é os mandamentos de Jesus. Fazer o que ele fez, realizar as obras que ele realizou. E isso ninguém consegue, porque provavelmente isso foi algo que não existiu, algo que não aconteceu. Encerro o vídeo aqui, mando um abraço a todos os que têm acompanhado o canal, aos canais parceiros, como o canal do Vinícius, o canal do Ralph, o canal do Samuel Derrubando Mitos, nosso amigo Fernando do vlog Diário do Judeísta, ao nosso amigo Roberto, né, do canal Vivos Ateus, que é o relato de um ex-espírita, né? Enfim, se você gostou do vídeo, tiver dúvida, crítica, sugestão, comentário, como eu falo sempre, está aqui aberto. Vou respondendo conforme minha disponibilidade, tá? Não fica chateado. Pô, o Walter não respondeu meu comentário, esqueceu de mim. Não esqueci não. Pode ficar tranquilo que a resposta chega, é só você ficar de olho, tá bom? Enfim, agradeço a sua presença, paciência e também aos novos inscritos do canal. Se você gostou, compartilhe, comente, deixe seu like e, enfim, vamos aí debater conhecimento, divulgar conhecimento e um aprender com o outro. Muito obrigado aí, um forte abraço, paz a todos.